Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, vamos para mais um resuminho da nossa semana, do que nós fizemos na nossa aula de física dessa semana, né? Pessoal, eu queria muito pedir para vocês, com muito carinho, que vocês visualizassem ou revissem os vídeos que eu já postei sobre os resumos semanais de física. Por quê? Neles tem alguns conteúdos muito bem explicados. E aí são questões que a gente sempre vai recorrer. Essa matéria sobre leis de Newton, ela é uma matéria muito recorrente, ou seja, a gente vai ver ela não só agora, mas a gente vai ver ela durante várias resoluções de outros exercícios e dentro de outras matérias também. É uma matéria muito importante, sobre inércia, sobre força normal, sobre decomposição de forças. Essa é realmente uma matéria importante. Eu gostaria muito de pedir para vocês, com muito carinho, que vocês assistissem novamente para poder ficar bem craque nessa matéria de leis de Newton, tá bom? Revejam, por favor, os vídeos que já estão lá no YouTube. Pessoal, essa semana a gente resolveu alguns exercícios. A gente começou a corrigir os exercícios propostos, né? E vamos iniciar agora as resoluções do teste, que ficou de para casa também, para que vocês fizessem o teste de para casa e me enviassem por e-mail, ok? Pessoal, eu resolvi refazer com vocês o exercício 4, porque apesar de estar também já no Bernoulli, algumas pessoas falaram que tiveram dúvidas, e eu acho que é um exercício bem legal, porque ele volta em vários conceitos. Durante a resolução desse exercício, a gente precisa de lembrar e de saber vários conceitos para poder conseguir resolver esse exercício, e isso é muito legal, é o que eu falei para vocês, são conceitos importantes, por isso a gente precisa de rever essas aulas. Não que também esses vídeos, pessoal, substituam as aulas online, porque durante as aulas online a gente tira dúvidas, conversa, né, enfim. Bom, vamos lá. Uma garota puxa a sua irmã em um trenó que se move com velocidade constante. A força que a corda exerce no trenó é igual a 50 newtons e a força de atrito do chão sobre o trenó é igual a 40 newtons. A massa do conjunto trenó e menina é igual a 20 quilos. E ele pede para que a gente considere aí a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Bom, pessoal, e na letra A, então, ele nos pede aí a força horizontal. Como eu falei com vocês, pessoal, olha, a primeira coisa que ele nos fala aí na primeira linha desse exercício, que é muito importante, olha só, que se move com velocidade constante. Lembram que a gente falou que todo corpo é com velocidade constante, ou seja, né, por exemplo, em MRU, todo corpo em MRU ou todo corpo que esteja em repouso, tá? Tanto em repouso quanto em MRU ou que tenha velocidade constante, aí no caso, ele tem resultante de forças igual a zero, ok? Se ele tem resultante de forças igual a zero, pessoal, olha só, percebam que aí no trenó, a força que a irmã puxa a garota em cima do trenó, ela está perpendicular à superfície. Não é isso? Essa força estando perpendicular, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é decompor essa força, não é isso? E nós vamos decompor ela em duas componentes, que a gente vai chamar de F de x e de F de y, não é isso? Bom, pessoal, a gente lê o quê? A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a resultante de forças é igual a zero. Se a resultante de forças é igual a zero, pessoal, olha só, a resultante de forças da horizontal e a resultante de forças da vertical tem que ser igual a zero. Percebam que existe uma força de atrito aqui, não é isso? De 40 newtons. E a outra força aqui, que está na mesma direção, mas sentido contrário, é a força que nós decompomos de F, não é isso? Que a gente chamou ela de componente de F de x. Então, na horizontal, nós temos uma força de atrito, que vale 40 newtons, e F de x. Bom, se a resultante de forças tem que ser zero, pessoal, elas têm que se anularem. Não é isso? Para se anularem, elas precisam de ter o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários.
contrários. E isso a gente viu lá em decomposição de forças nas primeiras aulas. E tem no nosso primeiro vídeo sobre forças, tá? Então, para quem não assistiu, volta lá e assiste, ok? Bom, se elas precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção, não é? Desculpa, o mesmo módulo, direção opostas, não é isso? Desculpa, pessoal, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, tá bom? Então, é exatamente isso aqui. A força que vai anular a força de atrito é exatamente Fx, que tem que ter o mesmo módulo da força de atrito. Então, no caso aqui, Fx é igual à força de atrito, que é igual a 40 newtons, porque aí sim, F de x vai anular a força de atrito e a força resultante na horizontal vai ser igual a zero, ok? Então, força de atrito é igual a F de x, que é igual a 40 newtons. Na letra B, pessoal, ele pede a componente vertical da força F. Olha só, nós já achamos a componente da horizontal, que é F de x, que nós achamos que é igual a força de atrito, que é igual a 40 newtons. Agora, ele pede aqui F de y. Pessoal, percebam que, lembram também que a gente fez isso lá em composição de forças, lá no primeiro videozinho? Olha só, se eu fechar aqui, se eu projetar o F de y aqui, eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Um triângulo formando um ângulo de 90 graus aqui. Eu sei que a hipotenusa desse triângulo ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado deste triângulo. Bom, se eu sei a fórmula, é só eu aplicar. Então, eu tenho que f ao quadrado é igual a f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado, que é esse aqui. E é exatamente f de y que eu quero achar. Então, f é igual a f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. O f eu tenho, que é 50 newtons. O f de x a gente já achou que é 40 newtons, não é isso? Então, 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais quem eu quero achar, que é f de y ao quadrado. Então, vai ficar f de y, aqui saiu da linha, tá, pessoal? Mas é f de y ao quadrado é igual a 2.500, que é 50 ao quadrado, menos, passei o 40 ao quadrado para o lado de lá, né, para o meu segundo termo da equação. Então, ficou 2.500 menos 1.600. F de y, passei o expoente, o inverso do meu expoente é a radiciação. Passei o expoente para o outro lado, ficou f de y é igual a raiz de 900, que é 2.500 menos 1.600. F de y é igual a 30 newtons, ok? Então, nós achamos a componente vertical, que vale 30 newtons. Pessoal, e olha só, percebam que aqui é a minha hipotenusa desse triângulo, não é? É a força total. A gente decompôs essa força total em F de Y e F de X. E é exatamente isso, pessoal. F de X e F de Y, juntas, elas formam um F total. Então, logo, tanto F de X quanto F de Y, elas têm que ser menor, porque elas são as componentes de F total, ok? E é exatamente isso. F de X vale 40 e F de Y vale 30, pela fórmula do Teorema de Pitágoras que nós acabamos de achar, ok? Pessoal, depois na letra C ele pergunta sobre a reação normal do chão sobre o trenó. E essa daqui é uma das letras que a gente mais tem dúvida, que o pessoal mais se perde aí. E é o que eu expliquei, que eu vou voltar a falar com vocês. Assistam os vídeos anteriores, que eu expliquei bastante. Nós falamos muito sobre normal, sobre peso e sobre força de compressão, ok? Pessoal, a primeira coisa aqui é o seguinte: a normal é a força que a superfície exerce sobre o trenó, não é isso? E nós temos também o peso. O peso é a força aqui que a Terra exerce sobre o corpo aqui, puxando esse conjunto trenó e menina para o centro da Terra. E aí muitas vezes a gente se confunde com isso. Bárbara, por que a força normal e o peso não se anulam? Não é isso? Elas não se anulam. Por quê? Primeira coisa, porque a força normal ela é uma força do tipo de contato. Ela precisa de ter uma superfície em contato para existir, ok? Ela precisa de duas superfícies em contato para poder existir. A força normal é uma força do tipo contato. A força peso é uma força do tipo
campo gravitacional. Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso é a força com que a Terra atrai o corpo e o corpo atrai a Terra. Não é isso? Olha só, o peso aqui, ela seria par de ação e reação com a força com que a Terra atrai ela. Elas têm que estar em corpos diferentes. Olha só, uma força-peso está aqui nesse corpo e a outra está sendo a atração aqui no centro da Terra. Olha, a normal, ela forma par de ação e reação com a força de compressão. Olha só, a normal está sendo exercida. A mesa exerce sobre o corpo. Aqui, nesse caso, pessoal, uma força normal, e o corpo exerce sobre a mesa uma compressão, ok? Elas estão em corpos diferentes. Uma está no objeto e a outra está sobre a mesa. E aqui é a mesma coisa, a força-peso está no objeto e a outra está no centro da Terra. Normal e peso não formam par de ação e reação. Em primeiro lugar, porque elas estão no mesmo corpo, elas agem sobre o mesmo corpo. E para serem um par de ação e reação, as forças têm que agir em corpos diferentes, ok? Bom, e aí ele volta então para cá para o exercício. Vamos lá. Ele vai e me fala o seguinte: qual é então, Bárbara, a intensidade da força normal que o chão exerce sobre o trenó? Bom, pessoal, então nós vamos agora pensar só nas forças verticais, ok? Eu sei que a força vertical aqui que nós temos, uma das forças é o F de Y, não é isso? Que é uma das componentes do meu F, que a gente já achou na letra anterior, que é F de Y, é a componente vertical da força e que ela vale 30 newtons. A outra força que eu tenho na vertical aqui é peso. Pessoal, peso é uma força, ok? E aí nós temos que a força-peso aqui é a força de atração entre a Terra e o corpo, não é isso? E ela está sempre em direção voltada para o centro da Terra. E percebam, pessoal, que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do corpo, menina e trenó, é igual a 20 quilos. E a aceleração da gravidade, ele pediu para a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, peso é igual a massa, 20, vezes gravidade, que é 10. Peso é igual a 20 vezes 10, 200 newtons. Bom, pessoal, só de cara aí eu já sei o seguinte. Poxa vida, Bárbara, se esse corpo ele não está nem subindo, nem descendo, ou seja, ele está com uma velocidade constante e ele está em equilíbrio na vertical, quer dizer que a resultante de forças na vertical também tem que ser zero. Se eu tenho uma força para baixo de 200 newtons e eu tenho uma força para cima de 30 newtons, para poder equilibrar esse peso aqui, falta ainda quanto? Se eu tenho 30 só aqui, faltam 170 newtons, não é isso? Eu poderia simplesmente pensar desse jeito, olha só. Se eu tenho para baixo uma força de 200, para cima uma força de 30, para que uma anule a outra, ainda faltam 170 newtons, porque é o peso menos o F de Y. E é exatamente isso aqui que eu vou fazer. Olha só, a força normal aqui, que é a força que o chão exerce sobre o trenó e a menina, a gente vai chamar de força normal. Então, as forças que estão na vertical voltadas para cima é normal e F de Y. Então, a normal mais a F de Y tem que totalizar a intensidade do peso, o tamanho do peso, né? Vamos dizer assim. Então, normal mais F de Y é igual a peso, para que esse corpo esteja em equilíbrio. Normal é igual a o peso, 200 newtons, passei F de Y para o segundo termo, menos 30, normal é igual a 170 newtons. E por último, pessoal, olha só, letra D, qual é a compressão do trenó sobre o chão? Olha só para voltar aqui no exercício anterior, a força a normal e a compressão, elas formam um par de ação e reação. Se elas formam um par de ação e reação, normal e força de compressão, elas têm que ter mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, não é isso? E é exatamente isso que acontece aqui, pessoal. A força normal e a força de compressão, elas formam um par de ação e reação. Então, se a normal aqui, ela está voltada para cima, e a gente achou no exercício anterior
que ela é igual a 170 newtons, a força de compressão ela tem que ser voltada para baixo e igual a 170 newtons. A normal e a força de compressão sobre o solo possuem valores iguais, porque elas são pares de ação e reação. Bárbara, mas por que então o peso vale 200 e a compressão é menor? Nós vimos isso nas nossas aulas anteriores. A força de compressão ou a força normal, ela pode ser menor do que o peso, pessoal, quando nós estivermos trabalhando com forças inclinadas. Esse carinha aqui, olha, ele está exercendo, ou essa menina, né? Ela está exercendo uma força sobre o trenó e a irmã dela com uma força inclinada. E aí a gente vai decompor essas forças, e parte da força está na horizontal e a outra parte na vertical. Por isso que nem toda essa força aqui que ela está sendo usada está fazendo com que o peso exerça a compressão sobre o solo, ok? Por isso é a diferença, por isso que é tão importante a gente saber conceitos, por isso que eu quero que vocês voltem nos vídeos anteriores, tá bom? Bom, pessoal, acho que a gente fez um resumão de várias aulas aqui durante esse exercício, tá? Peço que vocês, por favor, assistam com muito carinho os nossos vídeos, porque eu acho que é muito importante, tá bom? Se adaptem a tudo de novo que está acontecendo, assim como todos nós estamos tendo que nos adaptar, ok? Ótimo dia para vocês, um beijão, pessoal, até mais!